Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Hoje eu estou aqui em frente ao estádio TED, que é o estádio municipal de maior capacidade na cidade de Jerusalém. E pelo que eu estou vendo, está rolando algum tipo de programação cultural. Mas não foi isso que me trouxe até aqui. Na verdade, ao final de Shabbat, vim aqui ao Kinel Malha, que fica em frente, porque preciso de algo que só vou encontrar aqui no Kinel Malha, e aproveitei essa oportunidade para gravar para vocês a minha mensagem de Shavuot Tov. Deixa apenas eu me aproximar um pouco mais do estádio. Bom, tem muitos jovens saindo, pelo jeito teve alguma programação cultural, né? Eu já morei, meu primeiro endereço em Jerusalém foi a poucos metros daqui, numa rua chamada Shimon Bar Yochai. E eu vivi por 1 ano e meio nas proximidades do estádio TED, depois fui para Beit Vagão, onde já estou há muitos anos. Deixa eu só sair aqui desse trecho. O barulho dos carros é muito intenso. Assim também tenho a chance de mostrar para vocês um pouco mais do estádio TED. Esse estádio tem 1001 finalidades. Eu me lembro que assim que Israel conseguiu vacinar a sua população contra a Covid, foi um dos primeiros países a vacinar. E nós, aqui em Jerusalém, realizamos a vacinação em massa aqui, no estádio TED. Foi a última vez que eu vim aqui, isso já tem mais de 1 ano e meio. Naturalmente, aqui no estádio, as atividades esportivas dominam, é claro. O Kinel Malha lá do outro lado. Tinha se iniciado o Shabbat aqui em Jerusalém aproximadamente há 30 minutos e nós ouvimos as sirenes, né, que nos alertam dos bombardeios, né, e dos lançamentos de foguetes do Hamas, e aqueles que estavam nas sinagogas se abrigaram nos bunkers e eu já estava em casa. Eu tenho o privilégio de ter um quarto blindado na minha casa, não precisei de alugar nenhum. E ouvimos que Pat Barzel, as baterias antiaéreas israelenses, derrubando os foguetes do Hamas sobre a nossa cabeça. De modo que aqueles que pedem o cessar-fogo, como por exemplo foi aprovada nas Nações Unidas, deveriam, antes de mais nada, combinar com a liderança do Hamas esse cessar-fogo. Porque não só Jerusalém, mas muitas outras cidades israelenses, apesar de todo o êxito da campanha militar de Israel sobre o território de Gaza, ainda é base de lançamento de foguetes. E como nós encerramos a celebração de Hanukkah, né, exatamente no momento em que teve início o Shabbat, eu queria ter agora a oportunidade, né, uma vez que o Shabbat está encerrado e tem início uma nova semana, eu gostaria de, nessa nova semana, transmitir aos inimigos do povo judeu algumas lições que insistentemente eles se recusam a aprender. E eu sei que o meu vídeo não é dirigido aos combatentes do Hamas, mas todos nós podemos aprender com essas lições. É verdade que aqueles que procuraram e que procuram destruir o judaísmo e o povo judeu foram e continuam sendo. Nunca é demais lembrar que nesse momento nós já perdemos 117 soldados na operação terrestre em Gaza. Foram e continuam sendo responsáveis por um oceano de sofrimento
e de morte ao povo judeu. Isso é um fato, né? Todos os acontecimentos históricos que carregam o selo, a marca do antissemitismo, o nosso povo sofreu. De Amaleque a Tito, de Antíoco, agora que celebramos Hanukkah, nunca é demais lembrar dele, as cruzadas e também a Stalin, de Maomé, a Martim Lutero, que foi um grande perseguidor do povo judeu, de Nabucodonosor a Hitler, que sua memória seja apagada. O antissemitismo e os antissemitas promoveram, né, sempre uma perseguição implacável contra Israel, tanto na diáspora, que foi onde o nosso povo teve que viver, foi forçado a viver nos últimos 2000 anos, mas também aqui em Israel, depois da fundação do Estado moderno de Israel. E o assassinato dos nossos bebês, como protagonizado pelo Hamas no dia 7 de outubro, não é uma coisa nova para nós, na verdade é muito antiga. O primeiro a fazer isso foi o faraó do Egito, quando determinou, orientado, né, pelos seus magos, pelos seus profetas, que uma criança nasceria, que ela seria libertadora do povo judeu, que era Moshe Rabbeinu, que curiosamente acabaria sendo criado justamente entre as pernas do faraó, mas foi ele que determinou que todo menino nascido do povo judeu fosse jogado no Nilo. E depois, né, com a escravidão, os nossos bebês eram acimentados nas paredes dos prédios que erguíamos nas cidades de Pitom e Ramsés, quando um judeu não era capaz de cumprir a sua cota diária de tijolos. De modo que, nas câmaras de gás, durante o Holocausto, as fogueiras inúmeras, né, da perseguição cristã expressa, né, pela Inquisição, nós já presenciamos de tudo. Nada é novo ao povo judeu. De modo que a nossa Torá já foi pisoteada, rasgada, queimada, os nossos livros, como o Talmud, também foram queimados e destruídos, nossos sábios, aprisionados como Meir de Rotenburg, torturados como Rabi Akiva, que também acabaria sendo assassinado, mortos, como nós tivemos tantos na Tunísia, no Marrocos, no Iraque, na antiga União Soviética, em todas as partes do mundo, na verdade. Estudiosos da Torá foram perseguidos e assassinados, e também aqui em Israel. Nós já tivemos muitas sinagogas invadidas, nós já tivemos muitos dos nossos rabinos igualmente assassinados. De modo que ao longo da história, as forças do antissemitismo, e isso eu posso dizer a título de resumo para que nós possamos compreender melhor a natureza com a qual o antissemitismo se expressa no mundo, ele se deu no passado e continua se dando nos dias de hoje, sempre sendo renovado, basicamente de três formas. O antissemitismo é sobretudo contra a fé judaica, contra a Torá. Ela é, em segundo lugar, contra o povo judeu fisicamente. E aí, né, a gente não pode se esquecer de Haman, a gente não pode se esquecer do nazismo. E agora que terminamos a celebração de Hanukkah, não podemos nos esquecer quando o judaísmo, propriamente como fé judaica, foi perseguida pelos gregos, e também por meio da perseguição do Estado Nacional Judeu, o único Estado, o único país judeu no mundo, que é Israel. Durante quase 8 décadas, desde a refundação do Estado moderno de Israel, né, os nossos inimigos têm tentado nos destruir, mas nós judeus ainda vivemos. A nossa fé vive e é cada vez mais forte, e é cada vez maior o número de pessoas que buscam na fé judaica as respostas que não conseguem encontrar no budismo, no hinduísmo, no islamismo, no cristianismo, em tantas outras formas de
e denominações religiosas. E, sobretudo, o nosso vínculo com a terra de Israel, que é um vínculo insolúvel, como sempre foi e como sempre será, não conseguiu ser apagado pelos nossos inimigos, que procuram sempre fazer com que as pessoas acreditem que nós chegamos em Israel outro dia e que nós somos invasores da nossa própria terra. E é verdade que muitos dos nossos inimigos eram determinados. Tito conseguiu destruir o segundo templo e está lá em Roma, no arco de Tito, a imagem da menorá sendo carregada, roubada, né, pelo Império Romano, nosso templo destruído. Ele manteve o cerco firme até a destruição do segundo templo. Nós conhecemos bem a ideia de pogroms. Não foi o 7 de outubro a primeira vez que isso teve lugar na história do nosso povo. Na verdade, nós sofremos com pogroms na Ucrânia, na Polônia, na Lituânia, na Rússia, em tantos países, né? Nosso povo foi assassinado. Aliás, o que é demais lembrar que a imensa presença judaica nos Estados Unidos foi o resultado justamente da perseguição do povo judeu no que seria antes o grande Império Russo. E nós também conhecemos de longa data todas essas ondas de antissemitismo que se renovam a cada período histórico, assumindo sempre uma dessas três versões: perseguição contra a fé judaica, tentativa de extermínio do povo judeu e, mais recentemente, a tentativa de destruição do Estado Nacional Judeu. Já vimos o antissemitismo ser normalizado, como aconteceu na Alemanha nazista, mas já tinha tido lugar em muitas outras nações europeias. Hitler, sua memória seja apagada, não inventou o antissemitismo e nem pôde produzir o Holocausto na Europa se não tivesse tido enorme apoio no interior dos povos de muitas nações, inclusive que foram ocupadas pelos nazistas, como foi o caso da Ucrânia, como foi o caso também da Polônia. Nós já vimos, e hoje nós estamos assistindo o antissemitismo ser normalizado em Harvard, em MIT, né, na Universidade da Pensilvânia e tantas outras, no qual seus líderes, né, os seus reitores, seus administradores são chamados para depor no Congresso norte-americano e não têm a coragem de reconhecer que palavras de ordem que pedem a destruição do Estado de Israel e o genocídio contra o nosso povo é uma demonstração inequívoca de antissemitismo. Mas eu devo lembrar aos que nos odeiam e nos ajudar também a nós que defendemos tenazmente o povo judeu e o Estado de Israel. Nós devemos lembrar sempre que nós fomos vitoriosos sobre todas essas perseguições, em cada um desses momentos históricos. E todos esses líderes, como foi Hugo Chávez, Stalin, como foi o próprio Czar e tantos outros, caíram no esquecimento. Se hoje alguém lembra de Antíoco ou de Nabucodonosor, é porque o judaísmo existe. E mesmo a memória, né, de Hitler só persevera por causa da existência do povo judeu. De modo que eu posso afirmar tranquilamente que o Hamas também cairá no esquecimento. E isso será muito mais breve do que as pessoas possam imaginar. Todos os movimentos de natureza antissemita fracassaram fragorosamente. E o nosso povo, como eu disse antes, continua a viver e nós continuamos a acender todos os anos, apesar dos gregos. Nós continuamos a acender as Hanukkot, nós continuamos a acender as velas de Shabat, nós continuamos a comer kasher, nós continuamos a praticar
Brit Milá, circuncisão nos nossos filhos, nós continuamos a estudar o Talmud, nós continuamos a praticar a Torá, nós continuamos a cumprir as mitzvot na terra santa de Israel. Mas, sobretudo, meus amigos, das nossas crenças, a mais importante de todas, que os nossos inimigos nunca conseguiram e nunca vão conseguir apagar, ela é sobretudo o fato de que nós aguardamos todos os dias, com nossa fé renovada, pela presença do ungido de Hashem, o ungido de Akadosh Baruch Hu Mashiach. Essa crença, essa certeza que é uma promessa de Hashem aos nossos patriarcas e ao nosso povo, jamais será tomada de nós. E nós seguiremos a nossa marcha histórica em direção a esse momento, que seja breve, que seja, se possível, ainda hoje, meus amigos. Shavua Tov.